Olá, sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto falando sobre os tipos de movimento. O movimento retilíneo uniformemente variado, que já estudamos na aula anterior, ele é caracterizado como um tipo de movimento no qual existe a aceleração, ou seja, a velocidade do móvel sofre variações com o passar do tempo. De acordo com a segunda lei de Newton, uma força ela provoca a aceleração em um corpo, alterando a sua velocidade para mais ou para menos. Os sentidos do vetor força e aceleração serão, portanto, sempre iguais. Vejamos agora o nosso primeiro tipo de movimento, que é o movimento acelerado. Vamos analisar a nossa imagem. Preste atenção na seta que indica a velocidade e a aceleração desse corpo. Quando a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido, como indica a imagem, o módulo da velocidade ela aumenta com o passar do tempo. Por causa disso, esse movimento ele é chamado de acelerado. E essas duas grandezas apresentam os mesmos sinais. Já que a velocidade é maior que zero, consequentemente a aceleração também é maior que zero, mesmo você estando a favor ou contra a orientação, a sua trajetória. Vamos analisar agora, na nossa próxima imagem, o nosso exemplo. Nós temos aí um móvel, ele passa pelo ponto A no instante tempo inicial igual a 0 segundos, com uma velocidade de 5 metros por segundo. Ao passar pelo ponto B no instante t igual a 3 segundos, a sua velocidade é de 20 metros por segundo. Determine a aceleração média e descreva o tipo de movimento que está ocorrendo. Antes de resolvermos, prestem atenção e tirem os dados da questão para facilitar. Então, nós temos aí que a questão me deu o tempo inicial de 0 segundos, o tempo final 3 segundos, a velocidade inicial de 5 metros por segundo e a nossa velocidade final, que é de 20 metros por segundo. Eu quero saber a aceleração e o tipo de movimento. Na aula anterior, nós estudamos que a aceleração média é igual à variação de velocidade sobre a variação de tempo. Nós temos a nossa fórmula aí. Lembrando que a variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Da mesma forma que a variação de tempo, nós temos tempo final menos o tempo inicial. Então, você vai substituir cada valor de acordo com os dados da questão. Então, nós temos que V é a velocidade final, é igual a 20 metros por segundo, menos a velocidade inicial de 5 metros por segundo. O tempo final, que é de 3 segundos, e o tempo inicial de 0 segundos. Dessa forma, eu vou achar a minha aceleração média. Então, vemos que a aceleração média ela é de 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Preste atenção que a minha aceleração ela deu positivo. Se ela é positivo, o movimento é acelerado. Vejamos agora o outro tipo de movimento na nossa próxima imagem, o movimento retardado. Vamos analisar a nossa imagem. Preste atenção novamente na nossa seta que indica a velocidade e a aceleração desse corpo. Quando a velocidade e a aceleração ela apresentam sentidos opostos, contrários, o módulo da velocidade ela vai diminuir com o passar do tempo. Nesse caso, esse movimento ele é chamado de retardado.
E essas duas grandezas apresentam sinais contrários, tá? Se a velocidade for maior que zero, a aceleração ela será menor que zero. Já se a velocidade for menor que zero, a aceleração ela será maior que zero, mesmo você estando a favor ou contra a orientação, a nossa trajetória. Vamos analisar o nosso mesmo exemplo, mas agora mudando alguns tópicos. Vamos analisar o nosso exemplo. Nós temos aí um móvel, ele passa por um ponto A no instante tempo inicial igual a 0 segundos, com a velocidade de 20 metros por segundo. Ao passar pelo ponto B no instante tempo igual a 3 segundos, a sua velocidade agora é de 5 metros por segundo. Eu quero saber, determine a aceleração média e descreva o tipo de movimento que está ocorrendo, tá? Vamos analisar, vamos tirar os dados da questão. Então, nós temos que o tempo inicial ainda continua a 0 segundos. O tempo final de 3 segundos. Agora, minha velocidade inicial é de 20 metros por segundo, tá? E a minha velocidade final é de 5 metros por segundo. Eu quero saber a aceleração e o tipo de movimento. Vamos jogar de novo na nossa fórmula da aceleração média, que é ΔV, que é a variação de velocidade, sobre a variação de tempo gasto. Então, nós temos velocidade final menos a velocidade inicial. Tempo final menos o tempo inicial. Então, agora, minha velocidade final é de 5 metros por segundo, menos a minha velocidade inicial é de 20 metros por segundo. O tempo final de 3 segundos, menos o tempo inicial, que é de 0 segundos. Resolvendo esse pequeno problema, nós temos que a aceleração média agora é menos 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, o valor deu o mesmo, mas agora o sinal contrário, tá? Ele deu negativo. Se deu negativo a aceleração, o movimento é retardado, ele está freando. Vamos analisar agora a nossa próxima imagem, que é um resumo dos tipos de movimento que acabamos de estudar, que indica o tipo de movimento e as grandezas, velocidade e a aceleração, em uma pequena tabela. Os sinais de velocidade e da aceleração para os diferentes movimentos, eles estão relacionados aí embaixo na tabela. Lembrando que o sinal matemático da velocidade tem relação com o sentido do movimento em uma determinada trajetória. Então, se o nosso corpo possui um movimento acelerado, a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Já se o corpo está no movimento retardado, a velocidade e a aceleração têm sinais opostos, têm sinais contrários, ok? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.